Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informamos que nos termos da resolução de mesa número 164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Informamos que o vereador Renato Oliveira estará em representação desta casa, agora pela manhã, cumprindo a agenda junto ao MOB Caxias. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª legislatura, bem como dos vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhora presidente, vereadora Marisol Santos, mesa diretora Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe Grêmio-Maires e Zé D'Ambros. Vereadores da 18ª legislatura, Alberto Meneguzzi, Bortola, Cadori, Camiles, Clóvis Xuxa, Corina Melete, Estela Balardim, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carenhato, Lucas Dil, professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigeres, Sandro Fantinel, Scalco e Tatiane Frisso. Vereadores inscritos no grande expediente, vereador Renato Oliveira e vereador Scalco. Obrigada, vereador Felipe. Solicito às vereadoras, aos vereadores que procedam ao registro de presenças no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Passemos agora ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, para a apresentação de votos de pesar, louvor ou congratulações. Peço a palavra. Voltamos, por favor, um segundo a sequência. A palavra está, a partir de agora, à disposição das senhoras vereadoras. Peço a palavra, senhora presidente. Vereador Zanquim, com a palavra. Senhora presidente, caros colegas, hoje eu quero fazer um voto de congratulação ao nosso estagiário ali do gabinete, Leonardo Macedo Galaface, Macedo de Bom Jesus, gente boa, que ganhou uma premiação, primeiro lugar, gaita piano, para mais de 15 anos no 44º Rodeio Crioulo Nacional de Gramado. Primeiro lugar. Foi nesse sábado, 10 de fevereiro, em Gramado, obviamente, e ele toca o instrumento gaita piano. Macedo de Bom Jesus e gaiteiro. Gente boa, o garoto tirou primeiro lugar no concurso de gaita piano, senhor vereador. Muito obrigado. Vereador Cadori, com a palavra. Senhora presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores e a plateia que nos assiste. Em nome da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, com muito orgulho e alegria, dedico o voto de congratulações à dupla caxiense de laço, Joelcio Andrade e Luan da Silva, pela conquista do título inédito de campeão de dupla oficial categoria Força A, no 35º Rodeio Internacional de Vacaria, Rio Grande do Sul, ocorrido de 3 a 11 de fevereiro de 2024. A modalidade de tiro de laço comprido teve 808 duplas inscritas, divididas em 4 categorias. Na principal categoria, a dupla alcançou o primeiro lugar ao fazer 85 voltas e, como prêmio, recebeu uma caminhonete Amarok 0 quilômetro. Joelcio e Luan laçam juntos há mais de 15 anos e representam o CTG Herança Gaudéria. Parabéns e vida longa aos campeões e que venham muitas mais conquistas. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Cadori. Com a palavra, a vereadora Adriano Bressan. Bom dia, senhora presidente, senhores e senhores vereadores. Venho fazer um voto, infelizmente, pesar aqui, ao senhor Modesto Girolino Negre, de 91 anos, faleceu ontem, é pai do nosso amigo Sidney Negre e Ayrton Negre, que são proprietários do Sacolão do Kaiser, acho que muitos de vocês aqui conhecem, né? E o sepultamento hoje será no cemitério da comunidade de São Brás, da 4ª Légua, Galópolis, às 15h30. Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e principalmente que Deus conforte o coração dessas pessoas tão importantes para a nossa Caxias do Sul, que tanto se dedicam e que dão
o melhor de si, principalmente no seu comércio, onde todas as pessoas que lá vão, tenho certeza absoluta que serão sempre bem-vindas e bem recebidas por esses 2 amigos que, infelizmente, perderam o pai no dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Bressan. Nossos sentimentos. Vereadora Rose Frigeri. Bom dia. Eu quero parabenizar aqui um voto para Romaria da Terra, que aconteceu no último dia 13 de fevereiro, em IP. A Romaria da Terra é a 46ª. Reuniu cerca de 5.000 pessoas e o tema dessa edição foi escutar a Mãe Terra com Maria, cuidar da vida. E todo o debate, teve uma romaria, oficinas, debate, discutindo a questão climática. A necessidade, né, de discutir os desafios do clima que a humanidade tem que enfrentar, um tema tão importante que nós aqui nessa casa já discutimos várias vezes, né? E na fala do Dom Silvio, que é o bispo de Vacaria, quem promoveu, né, o anfitrião, porque IP faz parte da paróquia de Vacaria, ele diz, né, que nós vivemos em um momento em que enfrentamos muitos problemas, dificuldades e alertas climáticos que nos chamam a cuidar cada vez mais da Mãe Terra, a nossa mãe comum, né? E o IP foi escolhido por ser tradicionalmente a capital nacional da agroecologia, da agricultura familiar, do cuidado com a terra e com a questão ambiental. Então, foi um evento muito importante que nós temos que ressaltar. Parabéns aos organizadores desse evento, que reuniu gente do estado inteiro e ônibus, inclusive aqui de Caxias do Sul. Obrigada, vereadora. Vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem. Quero fazer uma saudação especial à secretária da Saúde, Daniele Benegus, que está presente aqui também. Presidente, queria fazer um voto de congratulações às escolas de samba que desfilaram na Rua Plácido de Castro no último final de semana. Uma parte, vereador Lucas. E abriram o Carnaval de Caxias do Sul. Cumprimento especial à Escola Elchan, 15 de novembro, Escola Pérola Negra e Escola São Vicente, que fizeram muito bonito na Plácido de Castro, com sambas e enredos bonitos, né, abrindo o nosso Carnaval. Seu à parte, vereador. Obrigado, vereador. De Lucas para Lucas, né? Obrigado pela parte. Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Eu ia pedir a palavra, e já não é mais necessário, para fazer esse voto de congratulação, né? Eu sou um apaixonado pelo Carnaval, pela cultura popular. Acho que foi, por mais que tenha vênia ou críticas ao processo, mas acho que foi necessário essa retomada, né? Parabenizar aqui aos integrantes, a direção, né, do Elchan, natural lá do Bom Pastor, do São Vicente, aí do Jardelino Ramos, do Pérola, lá do Mariane, e do 15 de novembro do Beltrão de Queiroz, comunidades importantes. E dizer, vereador Lucas Dil, que mais uma vez na nossa cidade eu acho que fica nítida a importância da valorização da cultura popular. Eu não pude ir ao Carnaval porque a minha hérnia de disco tem me incomodado um pouco. Até conversei com o vereador Fantinel aí para trocar umas receitas de medicação. Mas vi que o senhor foi, outros colegas foram. Queria parabenizar aqui a todos e todas, e principalmente as comunidades que foram para a rua. Parabéns. Eu sei que o senhor estava lá e me contaram que até o senhor sambou, mas que coisa boa. Vamos que vamos. Porque sambar não é demérito, vereador. Tem gente que acha que sambar é demérito. Mas sambar é cultura popular, é uma forma de incluir as pessoas. Então, parabéns a todos os envolvidos. Uma parte, senhor vereador. Sua parte, por favor. É um momento muito importante para a cidade, a volta ao Carnaval, a força das escolas, e eu reconheço o trabalho do Elvino que está aí, valorizar o nosso prefeito, também a secretária da Cultura, um investimento do município em torno de 60 mil, mais 100 mil do Estado. Eu acho que a volta ao Carnaval, e achei muito, muito genial
de ter a mesma bateria para as 4 escolas. Então, estavam lá o ex-prefeito, sempre o prefeito Mansueto, o nosso prefeito sambando, a deputada Denise, o Felipe, nosso colega representando a Câmara, um momento importante da volta do Carnaval depois de 7 anos. Então, parabéns a todos envolvidos, nós sabemos da dificuldade e sabemos o que aconteceu no passado. Então, valorizar e parabéns à secretária. Importante a volta do Carnaval, cumprimentar todos os envolvidos na organização, mas também, um modo especial, cumprimentar a Prefeitura de Caxias do Sul pela organização e disponibilização ali de todas as secretarias, né? De modo especial a Secretaria da Cultura, mas também um cumprimento especial à Codeca, que logo após o evento fez a limpeza de toda aquela área na Plácido de Castro, possibilitando, horas seguintes, a feira do agricultor que se realizava no mesmo local no sábado pela manhã. Então, cumprimentos a todos. Obrigado, presidente. Obrigada. Com a palavra, vereador Fiuza. Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Hoje eu gostaria de fazer um voto de pesar, pedido do nosso colega republicano, hoje secretário Edson da Rosa, ao senhor professor Dr. José Ferreira Machado, falecido ontem no Hospital do Círculo com 90 anos, professor, advogado, escoteiro e amigo de todos. Esse era então o Dr. José Ferreira Machado, uma pessoa que deixa um grande legado à nossa sociedade caxiense. Ele foi filiado, o vereador Felipe, por muitos anos no MDB. Em 2013 foi diretor-geral desta casa, quando então o presidente do Legislativo era o então ex-vereador Edson da Rosa, escoteiro mais antigo do Brasil, recebendo uma medalha chamada Tapir de Prata, e esteve à frente também de muitos movimentos sociais, em especial da Igreja Católica, junto ao Chamá, que é um movimento para a terceira idade. Sua parte, vereador. Vereador Fiuza, só quero me somar, tinha solicitado a palavra para falar sobre esse falecimento, deixar um grande abraço a toda a família dele e sugerir, inclusive, que a gente faça um voto coletivo, né, em virtude da relevância que tem. O professor José Ferreira Machado, advogado, foi diretor aqui da casa, tive a alegria de trabalhar com ele aqui na presença do vereador Edson da Rosa, então só sugerir isso, me somar ao seu voto. Obrigado, vereador Felipe. Da minha parte, também ia sugerir a mesma coisa e agradecer a tolerância, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Fiuza. Sem dúvida nenhuma, né, a casa pode providenciar um voto de pesar coletivo, né, e os nossos sentimentos à família do professor, né, do advogado, do nosso ex-diretor aqui, professor Machado. Infelizmente, não conseguimos contemplar todos, mas encerramos assim o espaço das pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço agora de 5 minutos para a manifestação de representante da AMOB Residencial Cidade Nova. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 19/2024. Pois não, senhora presidente, a bancada do PSB, por meio do seu líder, que o presente subscreve, com a anuência dos demais líderes de bancada, solicita o espaço de acordo de lideranças na sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2024 para o senhor Juarez Oliveira Santos, representante da MOB Residencial Cidade Nova, para falar sobre a localidade e as demandas dessa região. Vem assinado pelo vereador D'Ambros, vereador Bortola, vereador Fiuza, vereador Juliano Valim, vereador Cadore, vereador Rafael Bueno, vereador Renato Oliveira e vereadora Rose Frigeri. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Felipe. Solicito ao vereador Zé D'Ambros que acompanhe o representante da MOB Residencial Cidade Nova até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Meu bom dia a todos os representantes aqui da mesa de diretores, demais vereadores e demais que estão lá atrás. Eu sou o vice-presidente do Residencial Cidade Nova, já tenho várias reivindicações aí, já de 2022, que não tivemos ainda uma resposta concreta da Prefeitura. Também de telefonia e também da RGE. E tem poste de luz que está também partido ao meio, também eu vou passar
aqui para alguns vereadores olhar a situação que se encontra lá e protocolos também. Ontem eu fiz mais protocolos junto ao Alô Caxias ontem ali. Vou passar e já volto aqui para falar rápido. E assim, a gente vem aqui falar, a gente não vai xingar vereadores nem nada, mas a gente quer que os vereadores façam a visita nos bairros, principalmente pós-eleições, que realmente não vai ninguém. Precisa convite? Eu acho que não precisa. Lá na minha cidade, os vereadores, quando eles não têm nada para fazer nos gabinetes, eles vão visitar os bairros. Eles têm um buraco, alguma coisa, algum poste caindo, eles vão, visitam os bairros e eles mesmos encaminham. Não precisa o presidente de bairro fazer o Alô Caxias. E assim a gente fez vários protocolos para o meio ambiente, já cobramos 2 vezes. Teve o Alô Caxias também que a gente fez protocolo. Teve o Fala Caxias também, a gente foi, falou com o secretário. Aí a gente ganhou a placa para colocar lá no bairro, mas a gente pediu poda de árvore. Também tem um poste no final do terminal de ônibus lá, que agora não é mais terminal, é só a parada. Aí, ó, 1 ano está lá, e tem ali o protocolo ali da RGE também, que passou ali, ó. Temos 3 protocolos lá. Tem um poste que ele lascou ao meio e está lá quase caindo. Parece aqueles ferros que tem dentro do concreto. E tem um outro poste que é o impasse da SEMA com a RGE. Eu não vou lá trocar o poste porque tem os galhos que não dá para trocar. A iluminação não troca a lâmpada porque está cheio de galho. Aí tem um mato da minha mais alto que eu. Está lá para o pessoal ver. Eu acho que eu não sei se eu coloquei ali a foto. Mostrei no Fala Caxias também. E também tem vários problemas também de esgoto. Também na Rua do Mercado, também a gente fez. O esgoto estava entrando para dentro da casa, foi resolvido um. Agora tem mais outro na esquina. Também temos um terminal de esgoto lá que faz mais de 20 anos que a gente pediu. Diz que estava no urbanismo ali, no planejamento, cobramos. Ele só diz que está em andamento. Que o esgoto da Cidade Nova ali, ele desemboca lá no Riolon. E quando ele chega, no final do bairro ali, tem um bueiro, e ele pega e abre um leque e abre pela área verde. Pela área verde ali, esparrama com água e cai lá no outro bairro. E a gente pediu também na última rua fazer mais 4 bocas de lobo, estão esperando até hoje. Que também não saiu essa boca de lobo. E também não é nós que temos que falar com os moradores, alega que tem que conversar com os moradores para saber se pode fazer boca de lobo ou não, que tem morador que não quer. Parada de ônibus também, a gente pediu para uma parada de ônibus ali outro dia que deu problema, eles falaram também que para trocar a parada de ônibus tem que saber também com os moradores, que já deu problema em outros bairros. Tem moradores que não querem a parada de ônibus na frente das suas casas também. E também tem um terminal de esgoto na descida do mercado ali, do Mercado Costa, que eu acho que tem que fazer a revisão, que eu acho que o caimento ali que eles abriram, eu acho que o esgoto deve estar voltando, a água da chuva de novo já está pelo meio os bueiros já de água da chuva ali. O secretário teve lá, deu uma visitada no nosso bairro lá, mas até agora não deu em nada. E tem mais problema na minha rua também. Eu mesmo, onde eles abriram uma rua de 6 metros, está dando problema de novo, está baixando a rua. Aquilo ali é problema de esgoto e infiltração de água também. Fiz protocolo também, está pronto esse protocolo, e até agora nada. Lâmpada, nós já temos uma meia dúzia de lâmpada queimada também. Eles alegam que tinha uma empresa terceirizada que ia vir para assumir a iluminação, só que tem um problema nos postes. Tem uma que fica acesa de dia, acende de noite. Está caminhando, parece que ela não te quer, ela apaga de noite. E também nós queremos fazer uma reivindicação para que os vereadores encaminhem para nós, para essas empresas de telefonia e a EGE, principalmente esses fios que estão caindo, muito esse fio na via pública, principalmente esse, mais um minutinho, principalmente esse fio que eles vão, mexe lá e deixa ele pendurado. Agora, não sei se ficaram sabendo aqui na Câmara dos Vereadores, o caminhão da Codeca derrubou uma senhora lá, que o fio pegou no pescoço, ela caiu a semana passada. Também vou falar também da Codeca, não só desse fio aí que estava abaixo, eles não são culpados, né? Mas também que eles têm que baixar mais a velocidade para passar nas ruas. Tem uma placa também lá que diz que não pode descer e desce em alta velocidade. Também já teve um atropelamento lá há 5 anos, que foi atropelada a dona Neura Zulian, que ela morreu, que eu acho que vocês devem saber. E para encerrar, a gente faz um apelo que dê um encaminhamento para a RGS Telefonia, esse fio que fica pendurado na via pública lá. E também a iluminação, esse troca de poste, que tem poste lá que já faz 1 ano. E a parte aí da SEMA também, esse impasse da RGE. Obrigado.
Obrigada, presidente da AMOB Residencial Cidade Nova. Com a anuência dos líderes, essa sessão abre espaço agora de 5 minutos para a manifestação de representante da Associação Cultural São Vicente. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 55/2024. Pois não, senhora presidente, a bancada do MDB, por sua líder que abaixo subscreve, com a anuência da maioria dos líderes de bancada, solicita espaço para acordo de lideranças na sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2024 para a Associação Cultural São Vicente, a qual será representada pela presidente, senhora Carla Borges, e pelo produtor cultural Elvino Santos. Vem assinado pela vereadora Gladys Frisso, vereador Fiuza, Zé D'Ambros, Omir Cadori, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Zanquim e Rose Frigeri. Obrigada, vereador Felipe. Solicito ao vereador Felipe Gremmelmaier que acompanhe o representante da Associação Cultural São Vicente até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia a todas e a todos, a nossa presidenta, vereadora Marisol. Cumprimentar o Poder Público, estendendo também ao Executivo Municipal. A nossa vinda hoje, ela tem um significado muito forte para Caxias, para o Carnaval caxiense, porque nós vivemos isso quase que da infância, né? A existência do Carnaval, a existência do samba. Possivelmente o maior segmento cultural do nosso país. A Escola São Vicente ela foi fundada em 2003 e teve sua participação, a partir da sua fundação, em todos os desfiles das escolas de samba. E sendo vice-campeã em 2016. E de lá para cá, nesses 7 anos, a escola permaneceu realizando suas atividades na comunidade. As festas da criança, festa natalina. E no ano passado, nós já com a ideia da retomada do carnaval, nós promovemos lá na comunidade o Carnaval da Resistência. E esse passo foi importante porque chamou a atenção da imprensa local e a partir daí nós começamos a projetar uma retomada mais específica para esse ano. Então agradecemos os vereadores que estiveram lá, o vereador Felipe, representando a Câmara, o vereador D'Ambros, que estava na locução, e o vereador Lucas Dil, que esteve lá, que é da região, né, vereador? O Carnaval tem uma importância para as comunidades que, às vezes, até é difícil de relatar. A vivência, a convivência, nos traz uma realidade muito maior. Mas nós podemos pensar que o Carnaval é, sim, um grande teatro a céu aberto, que ele contempla diversos segmentos e todos os segmentos culturais e artísticos que alguém queira trazer para a sua avenida. Especificamente, eu falo sobre a São Vicente, e quem esteve lá pôde assistir, e sim, aqui eu puxo, vereador Felipe, um churrasco bem gostoso, gaúcho, para cima da nossa brasa, porque a gente veio para mostrar aquilo que essa comunidade acredita, aquilo que a nossa escola acredita, que é um carnaval de verdade, bem produzido, bem qualificado. Nós trouxemos 7 alas para a avenida, com carro alegórico, com diversas alegorias, modernizando o nosso carnaval de Caxias, e trouxemos um fato importante, o grafite sendo realizado, a obra artística do grafite sendo realizada em plena avenida, com a participação da comunidade, as crianças interagindo no desfile, pegando o spray e também pintando. Tá? Então, o que a gente busca aqui é a sensibilidade dessa casa, para que a gente não tenha mais esses períodos de não existência do carnaval. Isso não é justo com a nossa sociedade, porque as pessoas que fazem parte do carnaval fazem parte da sociedade. Então, não é justo com a nossa sociedade, não é justo com os nossos artistas que trabalham nessa área do carnaval, não é justo comigo, que sou produtor cultural, desde que cheguei aqui nessa cidade há 40 e tantos anos. Agradecer à casa também pelo belíssimo trabalho realizado de divulgação da Escola São Vicente,
que esteve lá fazendo uma matéria e a gente está chamando de mini documentário, de tão interessante e importante que ficou. Né? E o nosso pedido final é que vocês participem, nesse próximo sábado, lá na comunidade de São Vicente, de um evento que a gente está promovendo, Carnaval Comunitário, Enterro dos Ossos. Né? Vai ser um belíssimo evento, a partir das 17 horas. Né? E lá, vocês todos que se deslocarem serão bem acolhidos. E quero ressaltar que, às vezes, a comunidade é olhada com aquela olhar de violência, de local de risco. Não existe isso, gente. Nós produzimos o carnaval na rua, porque nós não temos espaço físico para isso, e a gente vira à noite trabalhando no meio da rua, com a comunidade participando, crianças participando, sem problema nenhum. Então, todos são bem-vindos ao nosso carnaval lá da São Vicente nesse sábado agora. Muito obrigado e aguardamos vocês lá. Obrigado, presidenta. Obrigada, Elvino, pela participação. Em nome aqui da São Vicente, né, as nossas congratulações a todos que participaram dessa importante retomada do Carnaval de Rua em Caxias do Sul. Quero aqui registrar a presença no nosso plenário hoje da nossa secretária municipal de saúde, Daniele Meneguzzi. Seja muito bem-vinda à casa. E, nesse momento, nos termos do inciso 3 do artigo 101 do nosso regimento interno, essa sessão ordinária será suspensa para recepcionar visitante ilustre, para recepcionar nossa secretária nesse momento aqui. Por alguns instantes, a sessão suspensa, a gente volta em seguida. Muito bem, estamos de volta, reabrindo os trabalhos e gostaríamos então de dar as boas-vindas à nossa secretária de saúde, senhora Daniele Meneguzzi. Numa sessão da semana passada, nós recebemos aqui uma solicitação, inclusive, né, durante a sessão, para que a secretária em algum momento viesse conversar conosco sobre algumas questões, principalmente relacionadas à dengue. Então, nós a convidamos no momento em que ela pudesse estar conosco e hoje a recebemos aqui e vamos aproveitar essa visita, então. A secretária ocupa a tribuna pelo tempo de até 15 minutos para nos trazer essas orientações. A nós, vereadores, e obviamente pela TV Câmara, pelos nossos canais, né, YouTube, Facebook, a gente também chega a toda a comunidade com essas informações importantíssimas. Obrigada pela sua presença e, por favor, até 15 minutos, fique à vontade na nossa tribuna. Bom dia, vereadores, bom dia, a presidente Marisol. Agradecer a oportunidade, ao espaço, ao mesmo tempo que a gente saúda também a todas as pessoas que acompanham essa sessão pelos canais, pelas redes sociais, e entendendo a importância desse momento e também fazendo essa fala e conclamando a todos os nossos nobres vereadores e a nossa população para enfrentarmos juntos mais esse momento delicado da saúde. Já fazem muitos anos que a questão da dengue nos acompanha e todo verão nós temos um aumento significativo do número de casos e do número também de focos da doença na nossa cidade. E é importante, nesse momento, trazermos uma palavra de tranquilidade e também uma palavra de apelo, para que todos possamos juntos nos somar nesse momento. Como todos os outros momentos difíceis da área da saúde que enfrentamos na nossa cidade, no nosso país, a importância do trabalho coletivo, a importância da inserção e da responsabilidade de todos os cidadãos se faz necessário nesse momento. Nós estamos acompanhando no interior do estado, no nosso país também, em algumas regiões de uma forma muito agravada, como a região sudoeste, como a região central, a região norte, e o interior do estado, a fronteira, enfrentando um alto número de casos de pessoas infectadas pela dengue. É importante que se diga aqui que o trabalho de prevenção de dengue, ele acontece ao longo de todo o ano. Os nossos agentes comunitários de saúde e principalmente os nossos agentes de combate a endemias fazem um trabalho de monitoramento, um trabalho de fiscalização e um trabalho de orientação dentro da nossa cidade todo ano. São realizadas uma média
de 11 mil visitas por mês aos domicílios, a comércios e a locais da nossa cidade onde hajam possíveis focos de infestação pelo mosquito da dengue e também por outros vetores transmissores de doenças, como, por exemplo, o borrachudo, que é muito conhecido aí no nosso interior, né, vereador? A gente tem um trabalho, então, contínuo dessas equipes. Nos meses de calor, esse trabalho e essas visitas são intensificadas. No mês de janeiro, por exemplo, os nossos agentes de combate a endemias realizaram 13.446 visitas. Aí o foco muito mais voltado ao combate do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, e também ao mosquito borrachudo. Nestas visitas, esses fiscais, esses agentes, eles identificam possíveis focos, eliminam e fazem o tratamento do mosquito da dengue, ou das lavas, ou das pupas. E esse trabalho individual e durante essas visitas é extremamente importante porque nós precisamos eliminar os focos onde há o mosquito da dengue. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é um mosquito vetor da doença. Não quer dizer que todos os mosquitos estejam contaminados pela dengue. O mosquito, ele vai se contaminar pela dengue picando uma pessoa infectada. E nesse momento nós temos já 11 casos confirmados da doença no nosso município, sendo que 2 casos foram contraídos no nosso município. E aí, somados aos 9 casos que são importados, como a gente diz, que são os casos contraídos fora do município, a gente já tem uma presença e uma circulação do vírus na nossa cidade. Essas pessoas infectadas, se picadas por um mosquito Aedes aegypti, e se esse mosquito se proliferar nos locais onde tem recipientes de água parada, né, ou espaços onde há água parada, como todos sabem, a partir daí a gente começa a ter um sinal muito forte de alerta no nosso município, pois nós temos já diversos focos identificados. Até o momento, em 2024, nós já temos 125 focos identificados no nosso município. Então, a gente faz aqui, pessoal, um apelo a toda a população. A gente faz aqui um chamado a todos vocês, nobres vereadores, para que essa nossa fala ela possa alcançar o maior número de pessoas possível. Porque nós precisamos de um trabalho em equipe. E nós tomamos a liberdade de sugerir, inclusive utilizando o mote da campanha que o Ministério da Saúde, nesse ano, lança com relação à dengue, de que 10 minutos por semana são suficientes para que a gente possa eliminar os focos de mosquito. A gente fala em 10 minutos, e agora essa semana em especial, até porque choveu, né? E com chuva pode acontecer de a água ficar parada, ficar acumulada em locais dos nossos quintais, no nosso bairro, na nossa casa. É o momento de ir lá, esvaziar esses recipientes, esvaziar os baldes, tampar a caixa d'água. Quem puder, colocar uma tela nos ralos. Ter um cuidado também com as calhas, pessoal, porque agora, como choveu e ficou muito tempo sem chover, a calha pode estar suja, com folhas, com sujeira acumulada, aí forma lá as pocinhas de água, que podem ali ser o criador para o Aedes aegypti. Então, que esses 10 minutos por semana, eles sejam sempre lembrados nas nossas casas para que a gente faça esse trabalho. Porque, diferente do que muito a gente tem denúncias através do Alô Caxias ou na própria vigilância, os grandes focos de mosquito, a gente pode falar que com tranquilidade que pelo menos 70% dos focos de mosquito são encontrados nos domicílios.
Claro que esse trabalho nos terrenos, em lajes que às vezes acumulam água em obras abandonadas, nos ferros velhos, nos lixões clandestinos, que a Codeca também tem trabalhado nesse sentido, mas 70% dos focos estão nas residências, estão nos domicílios, estão nos terrenos que são visitados pelos nossos agentes. Então, conclamar a população para que se some a esse esforço é fundamental. E lembrar também que sempre que identificados os focos, são aplicados os larvicidas, os inseticidas, para eliminação. Assim como num raio determinado aí pela vigilância do domicílio e do local de trabalho daqueles pacientes que tiveram o teste positivo para dengue. Então, a vigilância vai lá, faz o fumacê, aplica o inseticida num raio aí determinado da casa e do trabalho dessas pessoas que foram infectadas. Importante também falar que nenhuma dessas 11 pessoas precisou de hospitalização, então, felizmente, foram casos leves da doença, mas é importante, né, que se busque atendimento médico sempre que identificados os sinais da dengue, a dor de cabeça forte, dor nas articulações, febre alta, dor no fundo do olho, manchas vermelhas, que essas pessoas procurem os serviços de saúde. A nossa rede está preparada, nós temos testes rápidos na nossa cidade, existe um protocolo para atendimento e para identificação e para o tratamento, obviamente. Mas o melhor remédio, né, como já diziam as nossas avós, é a prevenção. E por isso a gente conclama que esses 10 minutinhos por semana sejam utilizados e que nos ajudem nessa situação. Ainda essa semana, em parceria com a Secretaria de Proteção e Segurança Social, nós vamos estar com as nossas equipes e com a equipe da Guarda Municipal fazendo uso do drone para sobrevoar regiões da cidade onde nós temos denúncias, por exemplo, de ferros velhos, de piscinas abandonadas, de lajes com água parada, e que não é permitido o acesso do nosso agente de combate a endemias, porque às vezes são locais abandonados, que são cercados, que são murados e que o agente não consegue entrar. Então, esse drone vai servir para identificar esses locais e, por isso, é importante também que a população faça a denúncia de suspeita de locais com água parada, para que a gente possa ter esse mapeamento realizado e, através também do uso do drone, a gente possa identificar esses locais e utilizar aí de todas as medidas legais cabíveis para acessar esses locais e eliminar também estes focos. Acho que era isso. Muito obrigada pela oportunidade desse espaço. Acho que, como eu afirmei no início da minha fala, esta casa, os nobres vereadores são importantíssimos junto às suas comunidades, né, de nos auxiliar nesse trabalho, enquanto a nossa equipe, né, devidamente reforçada, está trabalhando fortemente para orientar, para visitar os locais e para atender a todas as demandas relacionadas aos focos de mosquito. Muito obrigada e um ótimo dia a todos. Muito obrigada, secretária de Saúde, Daniele Meneguzzi, pela participação, pela presença aqui conosco, por trazer essas informações, esse alerta. E pode, sem dúvida nenhuma, contar com a casa, né, com os vereadores, com a nossa equipe de comunicação também, que já programa uma reportagem especial para que a gente possa divulgar e compartilhar essas informações. Muito obrigada, parabéns a todos pelo trabalho. E é a tarefa, claro, de todos nós. Muito obrigada pela participação. Passemos, então, à ordem do dia. Em discussão única e votação, projeto de lei número 142/2022, contido no processo número 195/2022, de autoria coletiva, que denomina via pública municipal da localidade de Forqueta, com o nome de Estrada Municipal Fernandes Luiz 11. Relator, vereador Gilfredo Otto de Camilles. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores.
Parecer favorável ao projeto de lei número 142/2022, contido no processo 195/2022. Esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, SEDUT, por seus pares, emite parecer favorável sobre o projeto de lei em análise. Esse projeto, de autoria da coletiva, tem como objetivo denominar a via pública municipal já definida como Estrada Municipal número 299, localizada na região de Forqueta, com o nome de Estrada Municipal Fernandes Luiz 11. O processo em questão foi devidamente instruído, contendo a certidão de óbito do homenageado, uma biografia detalhada, um mapa de localização da via e um abaixo-assinado que representa o apoio dos moradores da região. Adicionalmente, foram fornecidas certidões negativas, conforme exigido pela legislação aplicável. Após a análise criteriosa, o processo foi encaminhado à Secretaria Municipal de Urbanismo, SMU, a qual esclareceu que a via em questão faz parte do sistema viário oficial do município. Portanto, com base na conformidade com a legislação vigente, esta comissão expressa sua posição favorável em relação à proposição. Este é o parecer. Caxias do Sul, 24 de agosto de 2023, 148 anos de colonização e 133 da emancipação política. Assino esse documento. Vereador Camilles, vereador Adriano Bressan, vereadora Gladys Frisso, vereador Lucas Gil e vereadora Tatiane Frisso. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Camilles. Em discussão. Peço palavra. Com a palavra, a vereadora Gladys Frisso. Senhora presidente, nobres colegas, antes de eu falar um pouquinho sobre o seu Fernandes, eu peço licença para, em meu nome, em nome da presidente desta casa, a vereadora Marisol Santos, cumprimentar aqui a esposa do seu Fernandes, a dona Carme Perini 11, as filhas, a Grace 11, que é proprietária da Enomac, que é um material de construção lá de Forqueta, e a filha Karen 11. Bem-vindas e obrigada pela presença. Bem, senhoras e senhores vereadores e senhoras vereadoras, o senhor Fernando Luiz 11, ele era conhecido como Barba. Ele nasceu na comunidade de Nossa Senhora da Salete, conhecida como Comunidade Menino Deus, em 13 de agosto de 1951. Desde pequeno, ele auxiliou seus pais na lavoura e, depois de adulto, trabalhou como motorista de caminhão. Em 1977, juntamente com 4 sócios, Fernandes montou a empresa Enoagro, com o propósito de atender aos agricultores da região, pois eles eram desassistidos de lojas que pudessem oferecer os produtos para a lida na agricultura. Além disso, Fernandes foi muito envolvido em sua comunidade de Menino Deus e com a comunidade de Salete, pois a sua esposa, Carmen Salete Perini 11, pertence a esta comunidade. Participava vendendo ingressos para as festas e bailes, além de auxiliar na organização de eventos. Fernandes faleceu cedo, com apenas 65 anos, vítima de câncer. Porém, ele é lembrado diariamente pelos amigos e clientes como uma pessoa muito especial e que ajudou muita gente. Por todas as conquistas e por todos os feitos, solicitamos a denominação de via com o nome da Estrada Municipal Fernandes Luiz 11. Por se tratar de justa homenagem, esperamos contar com o apoio integral desta casa. Caxias do Sul, 26 de outubro de 2022, 147 anos da colonização e 132 anos da emancipação política. Assinam, então, esse projeto as vereadoras Marisol Santos e essa que vos fala, a vereadora Gladys Frisso. Obrigada, era isso. Obrigada, vereadora Gladys Frisso.
Nesse momento, então, encerramos a discussão. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel Voto vota sim. sim. Vereador Rafael Bueno vota sim. Vereadora Rose Frigeri vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 142/2022 foi aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadoras, com a ausência do vereador Zé D'Ambrós. Nesse momento, eu passo a condução dos trabalhos por alguns instantes ao nosso primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan, para que eu possa, como autora do projeto, coautora com a vereadora Gladys Fristo, também fazer uma saudação à família do seu Fernandes, agora que dá nome a essa estrada municipal, para que a gente possa fazer essa despedida também. Seguimos aqui a sessão com o vereador Adriano Bressan. Em reabertura de primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 2/2024, contido no processo número 10/2024, de autoria coletiva, que concede o título de cidadão caxiense a José Leonir Tauf. Contém substitutivo 1/2024. Relator, vereador Felipe João Gremilmaier. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Pois não, senhor presidente. A matéria encontra previsão na Lei Orgânica Municipal, artigo 62, inciso 19º, que dispõe ser de competência privativa da Câmara Municipal a concessão de título de cidadão caxiense mediante a propositura de decreto legislativo. Ainda nesse sentido, o artigo 142, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, determina que o projeto de decreto legislativo é a proposição destinada à deliberação do plenário sobre matérias de caráter político-administrativo de efeitos externos, constituindo-se como tal a concessão de títulos honoríficos ou outras honrarias. A iniciativa do decreto legislativo, conforme o regulamento do regimento interno, no artigo 144, caberá a qualquer vereador, bancada ou comissão, salvo disposição em contrário. Completam os requisitos necessários na iniciativa do projeto de decreto legislativo, que concede títulos honoríficos, os previstos no regimento interno, artigo 214, parágrafo único, que exige a subscrição de 1/3 dos membros da Câmara Municipal e o acompanhamento de circunstanciada biografia da pessoa que se deseja homenagear. Ainda, o Decreto Legislativo número 362/A, de 23 de fevereiro de 2017, em seu artigo 29-A, parágrafo 2º, aduz que caberá ao autor da proposição fornecer documentos que comprovem que o fato de o homenageado não ter sido condenado nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 desse artigo, relativos ao seu estado de origem. Encerrando, cabe a ressalva de que esta matéria exige quórum de maioria qualificada, ou seja, o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal para sua aprovação, consoante dispõe artigo 62, inciso 19º da Lei Orgânica do Município. Faço o exposto esta comissão por seus integrantes, com base nos dispositivos legais citados, opina pela legalidade do substitutivo 1/2024, ao projeto de decreto legislativo ora proposto, cabendo ao plenário avaliar o merecimento de tal homenagem. Esse é o parecer e vem assinar pelos membros da comissão, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe. Em reabertura de primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 58/2022,
contido no processo número 78/2022, de autoria do vereador Lucas Carenato, que dispõe sobre a vedação do emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público no município de Caxias do Sul. Contém substitutivo SB 1/2023, relator vereador Gilfredo Otto de Camille Sobrinho. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Senhor presidente, colegas vereadores, parecer favorável ao projeto-lei número 58/2022, contido no processo 78/2022. Contém substitutivo número 1/2023. O projeto de lei emendado de autoria do vereador Lucas Carenhato e dispõe sobre a vedação do emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público no município de Caxias do Sul. Na exposição de motivos, o autor justifica que a proposição dispõe sobre a vedação do emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público que visem afastar do espaço público pessoas em situação de rua, idosos, jovens e outros segmentos da população. Aduz que essas técnicas construtivas são caracterizadas pela instalação de estruturas em espaços públicos com o objetivo de afastar as pessoas, principalmente aquelas em situação de rua. A técnica vedada é caracterizada pela instalação de equipamentos urbanos como pinos metálicos, pontiagudos e cilindros de concreto nas calçadas com o objetivo de afastar pessoas, principalmente aquelas em situação de rua. É o breve relatório. O autor apresentou o substitutivo número 1/2023, visando adequar a proposição à melhor técnica legislativa. O processo foi baixado ao DPM, que opinou pela sua viabilidade. Dito isto, verifica-se que o substitutivo 1/2023 e não apresenta vício de iniciativa, está em conformidade com respeito à hierarquia entre os poderes, bem como não interfere na organização e funcionamento da administração. Por fim, o regimento interno dessa Casa embasa a proposição em seus artigos 138, terceiro, e 140, parágrafo único. Faço o exposto à Comissão Constituição, Justiça e Legislação, CCJL, por seus integrantes, manifestou-se pela constitucionalidade do substitutivo número 1/2023 e, consequentemente, pelo projeto de lei. Em suma, o projeto de lei em análise representa um avanço na promoção da inclusão e da igualdade em espaços públicos no município de Caxias do Sul, ao buscar coibir o uso de técnicas de arquitetura hostil. O projeto não apenas visa garantir a segurança física e psicológica dos cidadãos, mas também combate ativamente a porofobia, um fenômeno prejudicial que perpetua o estigma e a discriminação. A implementação dessa legislação assegura a acessibilidade e a dignidade dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social, mas também fomenta um ambiente urbano mais acolhedor, incluso para todos os cidadãos. Portanto, essa comissão, por seus pares, manifesta-se favorável a este projeto de lei como um passo essencial em direção a uma sociedade mais justa, solidária e igualitária para todos os habitantes de Caxias do Sul. Este é o parecer. Caxias do Sul, 12 de dezembro de 2023, 148 anos de colonização e 133 de emancipação política. Assinam este documento vereador Camilles, vereador Adriano Bressan, vereadora Gladys Frisso, vereador Lucas Gil e vereadora Tatiane Frisso. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Camilles. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, encerrada a ordem do dia. Passemos ao espaço do grande expediente, com a palavra, vereador Renato Oliveira. Declaração de líder do PL.
Agradeço a mão, presidente. Muito bem, com a palavra então no grande expediente, vereador Scalco. Aproveitando esse tempo, só fazer uma referência. Hoje nós teremos a abertura oficial da Festa da Uva a partir das 3 horas da tarde. Lembrando que esse é um evento restrito a autoridades, à imprensa e a convidados, mas toda a comunidade poderá acompanhar a transmissão ao vivo pela TV Câmara. Ao espaço do grande expediente, com a palavra então da tribuna, vereador Scalco. Obrigado, senhora presidente, caros colegas. Quero trazer hoje para essa casa um tema que é muito importante para Caxias do Sul e que enfrenta ainda sérios problemas com a administração municipal, que é o caso da UPA Central 24 horas. Estivemos na UPA Central nos últimos 10 dias, mais de 5 vezes, eu, o vereador Bortola, o vereador Bressan, devido a vários chamados que tivemos nos nossos celulares, através dos nossos gabinetes, com reclamações a respeito do tempo de espera para atendimento. Na primeira visita que fizemos lá, que houve muitas reclamações, encontramos a UPA Central lotada, pessoas sentadas no chão, porque estavam todas as cadeiras lotadas, e pessoas há mais de 5 horas aguardando atendimento. Notamos também que não existia pulseiras identificando a prioridade no atendimento dos pacientes. Ninguém com pulseira nenhuma, porque isso aí nos deixou muito preocupados, porque a triagem, quando é feita, é necessário ter uma pulseira com as cores lá, vermelho, amarelo, azul, para determinar até quantas horas a pessoa fica esperando e as próprias pessoas, os próprios cidadãos, saberem quanto tempo máximo eles terão que esperar para a sua consulta. Demos um prazo, falamos com o diretor lá, que é o Marcel, um dos administradores, demos um prazo de 1 semana para que seja implantada a pulseira com a identificação, para ter um cronograma de cores. Voltamos novamente para a UPA e eles implantaram a pulseira, botaram uma placa indicativa com os protocolos de Manchester, conforme o tempo de atendimento, conforme a cor. Porém, o que eles alegaram? Que frequentemente o sistema da UPA Central está caindo e, por isso, os médicos não estão fazendo o atendimento. Aí fiquei muito preocupado, porque um médico deixar de atender as pessoas porque não tem sistema é inadmissível na cidade. Pessoas com dor, pessoas há mais de 5 horas esperando. Então, conversamos e retornamos outro dia de novo. Eles prometeram resolver o problema, começaram a ligar para nós de noite de novo, falando, está lotado, não tem médico atendendo, não está funcionando. Voltamos pela 3ª vez para a UPA, estava o caos à noite. Eram umas 10 horas da noite. Me deparei lá com uma senhora cadeirante de uns 76, 78 anos de idade, num canto, com a cabeça encostada na parede, o filho dela de pé, porque não tinha onde sentar. E aí eu pedi para o filho dela, que horas vocês chegaram aqui? Ele disse, era 6 horas da tarde, era quase meia-noite. Aí eu fui no guichê, pedi para a moça, dei o nome da senhora e pedi que horas eles realmente chegaram. Não, foi às 6 horas da tarde. Aí eu notei que não existe prioridade para pessoa idosa, cadeirante, não existia prioridade nenhuma lá dentro. Aí adentramos na UPA e começamos a fazer a fiscalização para ver se existiam médicos dentro dos consultórios. Para nossa surpresa, vários consultórios vazios. Aí eu não sei se é porque a gente chegou novamente, a fila de espera, daí o painel lá que chama as pessoas começou a disparar, né? Começou a aparecer médico e começou a andar, e a fila começou a baixar e começou a andar. Só que a população, com certeza, estava revoltada. O próprio segurança, que é terceirizado, que estava na UPA ali, ele disse, ainda bem que vocês estão aqui, porque assim, a população fica muito revoltada e, com certeza, esperando às 5, 6 horas, com dor, não há atendimento.
só há atendimento quando a gente chega lá e pressiona, daí começa a andar, né? Eles alegam que para fazer os exames eles estavam sem sistema, todos os dias estão sem sistema, 3 ou 4 vezes sempre sem sistema, que daí tem que subir uma enfermeira até o 3º andar para protocolar os exames, porque embaixo não consegue, porque não tinha um IP, eu digo a desorganização da empresa que está administrando a UPA Central. E as pessoas com dor, E daí, quando a gente voltou lá, um outro exemplo bem prático, tinha um rapaz que ele trabalhava com solda e entrou uma felpa de solda no olho, ele estava com muita dor, e dizendo, ó, eu estou há 4, 5 horas aqui sem ser atendido, daí eu olhei a prioridade, ele estava com a pulseira azul, que não é alta prioridade. Ele disse, imagina, qualquer pessoa que tem uma felpa no olho é altíssima prioridade, né? Porque a pessoa não aguenta a dor. Então, eu também contestei a administração lá, a gente contestou, para ver como é que está sendo feita essa triagem. Porque a gente entrou na sala de triagem lá, eu olhei, tinha um monte de bolinha azul lá para botar nas pulseiras, e eu pedi, cadê as vermelhas, amarelas, verdes? Eu estou vendo azul. Daí eles se apavoraram e começaram a procurar nas gavetas. Eu digo, vocês estão de brincadeira conosco, né? Isso aqui é só para enganar o pessoal. Estão dando pulseira azul para todo mundo e não existe prioridade porque vocês estão jogando os atendimentos para 4, 5 horas. Está errado isso. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Schalco. Bom, o relato que o senhor está fazendo, eu sei que talvez não é novidades para muita gente. A CPI identificou que essa empresa em saúde não tem condições nenhuma de conseguir... gerenciar essa UPA Central 24 horas. E só que começa um pouquinho lá atrás que nós temos que rever, né? A UBS, por exemplo, em diversas UBSs de diversos bairros, a gente constatou 4 atendimentos no médico, 5 atendimentos, no máximo 7 atendimentos. A gente sabe que isso vai resultar aonde a UPA vai superlotar. Chegamos em diversas oportunidades lá, vereador Fantinel, e estavam passando dos 500 atendimentos. A gente sabe que isso é demais, isso é muito. Só que a falta de organização desta empresa, começando pelas pulseiras que quando a gente chegou, estavam todas em branco, ninguém sabia quem era a prioridade. O senhor acabou de falar, não existe prioridade para ninguém. Tinha gente lá com pós-operatório, por exemplo, para ser atendido, e não foi atendido. Vocês imaginam com febre. Quem sabe? Quem que está lá para controlar? Alguns consultórios que a gente passou, os médicos estavam jantam todos juntos. É uma falta de organização. Então, assim, se já é ruim e ainda acontece tudo isso, só vai piorar. Então, nós precisamos urgente, nós vamos notificar, obviamente, né, Conselho da Saúde, Secretaria da Saúde, a empresa em saúde, porque nós precisamos de um resultado melhor. Então, infelizmente, vereador Schalco, a gente vê que o Conselho da Saúde, né, depois, posterior às nossas visitas, ainda acabou fazendo algumas chacotas, vamos dizer assim, que lá estava vazia. Gente, com mais de 500 atendimentos, vocês imaginam que os leitos que lá tem estariam vazios? E nós constatamos pessoas há 4 dias lá dentro esperando os leitos. Então, assim, é uma falta de responsabilidade desse tipo de gente que faz esse tipo de postagem, né, para denigrir e não para ajudar. Obrigado, vereador. Exatamente, Bressan. E a ideia nossa é fazer um relatório para entregar para o gabinete do prefeito, para a secretária de saúde, para a comissão de saúde, para o conselho de saúde, expondo os fatos, mostrando fotos, porque o que está acontecendo ali é praticamente desumano. Não podemos aceitar que a população fique ali sofrendo com dor, sem atendimento na UPA, porque não tem sistema ou porque não, sei lá, não tava, o médico está jantando, a desculpa que for. Nós estamos com sérios problemas. E outra sugestão que a gente deu também, vereador Bressan, foi o quê? Que seja monitorado de que bairro estão vindo as pessoas. Porque, de repente, tem problema em alguma UBS no bairro que não está atendendo e está sobrecarregando a UPA, mas nós temos que saber de que bairro que está vindo para poder identificar de que canto da cidade que está dando a maior demanda de atendimentos médicos. Por favor, sua parte, vereadora Gladys. Vereador Schalco, eu realmente ouvi os vídeos dos 3 vereadores e a gente sabe que é verdadeiro, porque a gente recebe também essas demandas, né? Eu recebi, inclusive, vídeos de pessoas que estavam ali sentados, esperando,
aguardando atendimento e passava das 6 horas, né? E dizer, vereador Bressan, que talvez o presidente do Conselho da Saúde, ele fez chacota porque ele deve ter algum interesse, ele deve estar no governo, ele deve ter a mulher que está no governo, a companheira, não sei. Pode ser isso, né? Porque quem deveria se preocupar com isso é ele. Eu fui conselheira da saúde da minha região, representando a minha região. E naquela época a gente fazia reuniões com a secretaria, com a secretária, com todo o conselho, e a gente levava os problemas. E a gente ficava cobrando, a gente ficava muito preocupado. Agora, se nós temos um presidente do conselho que não se importa com quando a gente critica alguma coisa, é porque algo de errado tem aí, né? Então, acho que vocês fazem bem mesmo em notificar essa empresa, porque o caxiense merece melhor atendimento. Obrigada, vereador Scalco. Obrigado, senhora presidente. Fantinel agora vai ter o grande declaração de líder, ele continua. Obrigado. Muito bem, então, em declaração de líder, a bancada do PL, vereador Sandro Fantinel. Só faço uma referência que volta agora aqui conosco no plenário, vereador Zé D'Ambrosio, que estava em representação na Prefeitura de Caxias do Sul. Não, deixa. Senhora presidente, queridos colegas, é uma alegria estar aqui novamente de volta. Passei uns dias meio ruins aí, mas a gente está sempre de pé e à ordem, né? Na realidade, a minha fala de hoje, primeiro eu queria parabenizar o trabalho aí do vereador Scalco, vereador Bortola, vereador Bressan. A gente ouve muitas críticas, né, nas redes sociais, dizendo que os vereadores não fiscalizam, né, que tem que fiscalizar, que tem que ir nas UPA, que tem que ir aqui. Então, estão fazendo esse trabalho ali, um excelente trabalho. Sempre que a gente, como eu digo sempre, é muito importante quando que nós, representantes legais da comunidade, estamos observando e vimos que tem algo que não funciona, que tem algo que não está funcionando de forma correta, é não criticar, mas ir lá e mostrar a solução, né? Ir lá e dizer, olha, a solução é essa, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo, tem que ser feito aquele outro. Então, isso é conhecimento, é experiência, é sabedoria. Eu vi que vocês propuseram lá a questão das pulseiras, ótimo, isso é uma solução, né? Então, tudo que vem para que seja melhor para a nossa sociedade, para o nosso povo, é sempre bem-vindo e não importa de onde vem. Então, queria parabenizá-los quanto a isso. Mas a minha fala hoje, ela se resume simplesmente num pedido, e aí eu queria direcionar hoje dentro dessa casa de forma correta, né, a vereadora Tatiane Frisso, que é a nossa líder de governo, né, que eu me deparei ontem com uma situação muito triste, que envolve a minha comunidade do interior, que são os agricultores. Nós temos uma agenda no município, e isso não é culpa dessa administração e nem de outra, mas é uma normativa do município, que é a questão da renovação do talão do produtor. Tá? O que aconteceu ontem, senhoras e senhores? Ontem à tarde, mais de 300 agricultores dentro da prefeitura esperando para fazer a renovação do talão de produtor. Por quê? Porque ontem era o último dia. Ou renovava ontem ou não renovava mais. E o problema, aonde que está o problema? Aonde é que eu quero chegar? O problema é que todos nós sabemos, inclusive o município também sabe, que neste exato momento é o momento do ápice da safra, de todo tipo de produção. De todo tipo de fruta, verdura, colheita da uva. Os agricultores estão todos trabalhando nesse momento. Estão todos cuidando dos seus afazeres. Eles têm que abandonar os afazeres para vir fazer a renovação do talão de produtor em época de safra. Aonde é que eu quero chegar? A pedido dos 300 que estavam aí ontem, que me suplicaram isso e me ligaram várias vezes. Que seja mudada a data. É simples. Muda a data da renovação do talão do produtor para o inverno.
Por quê? Porque no inverno os agricultores não têm produção, na sua grande maioria, né? Então eles estão praticamente, é o período da folga deles, né? Não teria problema nenhum para os agricultores virem aqui também, ficar ali um dia esperando, 2 dias que seja, para fazer a renovação do talão de produtor, porque eles não estão no momento da colheita. Agora, ontem, por exemplo, muitos me dizendo, eu estou com a uva lá atrasada, eu estou com a colheita lá da beterraba atrasada, eu estou com a colheita da maçã atrasada, e estou aqui na fila, esperando ser atendido para poder fazer a renovação do talão, porque se eu não fizer hoje, eu não faço mais. Porque vence hoje, em pleno momento de safra. Em pleno momento de safra. Então, não é uma crítica, mas é um pedido que eu faço aqui, né, para o Executivo, para que faça uma análise dessa situação e que modifique a data da renovação do talão do produtor para o inverno e não para o período do verão, onde que o pessoal está empenhado nas suas lavouras. Quem é que me pediu a sua parte, vereador Lucas? Obrigado. Vai lá, vereador Cadori. Tá, vereador Lucas. Vereador Fantinel, bem rapidamente. Quando eu fui presidente da Comissão de Agricultura, nós falávamos sobre isso, e numa das reuniões que nós tivemos com a Secretaria de Agricultura e outras, falávamos inclusive em descentralizar. Eu lembro de uma das reuniões que fizemos em Criúva, fizemos em Vila Seca, fizemos em Fazenda Souza reuniões da comissão com os agricultores e a subprefeitura, e já se pedia que a renovação do talão pudesse ocorrer ou fosse viabilizada de alguma forma para ser feito lá no distrito, na sede do distrito, o que auxiliaria já o deslocamento ser menor e na época também. Então, acho oportuno, necessário. Vi muitas pessoas ontem nessa fila, não sabia que era para esse fim, mas acho que a sua fala é muito importante no sentido de reivindicar essa pauta dos colonos e das colonas. E, por fim, vereador, só um outro tema que conversamos muitas vezes, eu e o senhor. Chegou mais uma festa da uva, nós vamos ter vários turistas, várias pessoas no nosso município, e quando eles questionarem ao governo municipal, por exemplo, qual é a produção de pêssego do ano passado? Qual é a produção de ameixa? Qual é a produção? Se nós produzimos levedura, lúpulo, alguma coisa nesse sentido, acho que o município não vai saber. E isso vinha ao encontro do censo, das informações de produção agrícola que falamos mais uma vez, e mais um ano se passou, nós não conseguimos esses dados, e isso poderia nos auxiliar tanto para divulgar nossa cidade, como para buscar políticas públicas e recursos que o interior precisa e precisa muito. Obrigado, vereador Fantinel. É muito importante deixar claro que a gente tem a nossa festa da uva, a gente respeita o trabalho dos nossos antepassados. Eu sempre fiz isso, uma grande exuberância nesse sentido, mas eu queria dizer que, por exemplo, a última contabilidade que foi feita, acredito que já tenha sido já há 2 anos atrás, se eu não me engano, Caxias do Sul, hoje, a região de Caxias tem uma produção de uva de 80 milhões de toneladas, aonde que de maçã são 123 milhões de toneladas. Entende? Então, essa é a diferença que nós temos na nossa região. Nós temos uma produção muito maior de outras espécies além da uva. Sua parte, vereador Cadore. Vereador Fantinel, eu vou me referir ao aspecto saúde, a visita dos vereadores Scalco, Bressan e Bortola na UPA Central. Parabenizar eles, porque a função do vereador é justamente fiscalizar. O tema saúde, ele sempre ocupou, tenho certeza, os maiores espaços da história da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e de todas as câmaras com certeza, porque é um assunto atual e que, por mais que você faça, você não consegue atender, e nós, como vereadores, temos que fazer a fiscalização. Sobre a saúde, todo mundo sabe a posição de todos os vereadores. E eu busquei, mais uma vez, junto à secretária e junto ao prefeito, por que a saúde está aí, e uma das informações é que a UX não apresentou a documentação necessária para assumir
novamente ou a continuidade na UPA da Zona Norte. E não ocorrendo isso, a dificuldade se impõe de que, não se credenciando lá, não teria razão não teria como contratar uma outra empresa. Sobre as pulseiras, também busquei as informações. Segundo a secretária, não mudaria nada, mas ouviram as reivindicações dos vereadores e foi adotada a medida das pulseiras. E também busquei a informação sobre o atendimento quando cai a internet e me passaram a certeza de que tem as fichas físicas e isso não impede o atendimento. Mas, de qualquer forma, o assunto é importante, nós temos que buscar soluções. Eu vejo que, de um modo geral, a saúde contempla. Eu tenho plano privado e a semana, casualmente, estive no hospital onde eu recebo atendimento. E lá existem muitas filas também, muitas pessoas esperando. Mas que bom que os vereadores foram lá e continuaremos assim, fiscalizando, que é o nosso papel. Obrigado pela parte. Só queria fazer uma correção, o vereador Lucas tinha razão, são 113 mil toneladas, não milhões, foi um equívoco. Sua parte, vereadora Tati, se ainda dá tempo. Vereador, bem rapidamente, dizer que acho sim, primeiro, seja bem-vindo, né, presencialmente aqui nas sessões da Câmara, dizer que é um assunto importantíssimo e que certamente, né, a gente pode verificar a possibilidade de se trocar essa data, mas que a gente também precisa ficar atento, né, porque quando os prazos abrem, inicia de e vai até, então existe um período aí para o pessoal se organizar também, mas se há um entendimento geral de que no inverno seria melhor para eles, acho que a gente pode levar essa pauta para a Secretaria de Agricultura. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, vereador Fantinel. Queria só fazer uma saudação. Estão conosco aí também os nossos amigos, líderes comunitários, seu Quiog, Darcy, sejam sempre muito bem-vindos aqui à casa. Em declaração de líder, bancada do PDT, vereador Rafael Bueno, na tribuna. Bom, vou iniciar com o tema da saúde para depois seguir. Que bom que nós tivemos a secretária da Saúde aqui, organizado pela mesa, a vinda dela aqui falar sobre a questão da dengue, que está preocupando o Brasil todo, e é uma situação alarmante. Mas eu vejo que a nossa Câmara de Vereadores também pode contribuir, exibindo programas, informando a população. Eu acho que poderia ter um envolvimento maior com a Secretaria de Educação, fazendo panfletos, orientando as escolas, para chegar até as famílias. São quantas mil crianças na rede, da educação infantil até o ensino médio. Acho que poderia ter uma grande campanha nas escolas. É um custo irrisório perto das proporções que podem tomar se a gente não tiver essa precaução, a questão da dengue. Vereador Cadore, semana passada eu falei e pedi para a Comissão de Saúde para que a gente pudesse até sexta-feira visitar a questão da materno-infantil no Hospital Pompeia e também no Virvi Ramos. Se todos estão recordados, mas podem pegar aqui nos arquivos da Câmara de Vereadores, quando 2 anos antes do fechamento da maternidade eu avisei do que iria acontecer no dia 31 de dezembro do ano de 2023. Eu avisei. Eu quero deixar mais uma vez registrado aqui, já que a Comissão de Saúde talvez não conseguiu agendar, vereador Cadore, que nós possamos formar uma comissão, talvez da mesa, de outros vereadores, e em loco. Eu não quero ir sozinho, porque eu quero que todos os vereadores tenham consciência disso. Eu quero deixar registrado aqui no microfone da Câmara, dessa tribuna. Tá? E não vejo que é culpa do Hospital Virvi Ramos. Mas as obras ainda não iniciaram da maternidade do Virvi Ramos. Não iniciaram as obras da maternidade do Virvi Ramos. E sabe que isso acontece, vereador? Que o senhor estava presidente ano passado no Legislativo e foi tema da CPI da Saúde, a questão da maternidade. Se tudo ocorrer bem, quem sabe aí por agosto vai estar pronto. Se tudo correr bem. Só que eu digo para vocês, ontem eu estive no Hospital Pompeia com a diretora.
Em junho, vence o contrato da maternidade. E não será prorrogado nem um dia mais, porque já tem um outro contrato com outro serviço para ocupar aquele espaço. Dia 31 em junho, nós não teremos mais a maternidade desse serviço terceirizado do município. E pelo que eu sei, as obras não iniciaram ainda lá no Hospital Irvi Ramos. A deputada Denise ofereceu recursos federais, se foi solícita essa demanda, disse, olha, estou destinando dinheiro, estou destinando emenda. Pelo que eu sei, a Secretaria da Saúde disse assim do município, não, o Estado vai mandar todo o dinheiro, vai mandar e tal, e vamos resolver a situação. E agora, vereador Alberto, sabe o que aconteceu? Parece que o Estado agora não vai mais mandar o dinheiro que tinha prometido. Então, eu quero anunciar aqui, daqui a pouco, uma tragédia que vai acontecer novamente na maternidade. Por quê? Porque deixaram para o último dia para resolver o negócio. Que se a gente fosse investigar a fundo realmente essa questão que foi protocolada ali do impeachment, aquela história toda, tinha fundamento muitas coisas. Porque foi feito nas coxas um contrato, aliás, nem tinha sido feito o contrato, foi feito depois do já... Então eu venho anunciar. Outra situação, ontem eu estive com a deputada Denise. O ano passado foi tão falado aqui na CPI da Saúde, inclusive a secretária respondeu aos questionamentos, sobre reforma nas UBSs. Que ela queria empregar dinheiro para reformas, vereador Zanquim. Porque independente de ideologias partidárias, o importante é que venha recursos para a nossa cidade. E Caxias não tinha projetos, vereador, líder do governo, Fiuza, vice-líder, e a Tati aqui é líder. E não tinha projetos, acho que vocês se recordam. Amanhã, sexta-feira, vence o prazo da indicação das emendas. E eu estava na frente da deputada Denise, ela cobrando da secretária da Saúde, cadê os projetos que eu quero enviar? E a última emenda que tem esse ano, não vai ter mais emenda esse ano. Ela disse, eu quero reformar as UBSs, eu tenho dinheiro disponível, mas eu quero dos projetos. Então, se passou um ano e não conseguiram elaborar uns projetos, a prefeitura não tem o quê? Não tem arquiteto suficiente, não tem... O que não tem suficiente? Que não poderia... A pessoa está querendo destinar dinheiro de emendas parlamentares para reformar as UBSs há um ano e não tem projeto. Eu vou deixar para o mês que vem para falar alguma coisa, porque nós vamos tentar reverter isso. Mas pelo que eu estou sabendo também, uma verba de 10 milhões de reais foram dispensadas do município para um hospital aqui da nossa cidade. Era um valor de cerca de 13 milhões, aí o município disse, não, só para aquele hospital vamos mandar 3. E foi perdido 10 milhões, um dinheiro. Mas vamos deixar para o mês que vem isso. Vamos tentar ver se a gente consegue reverter. Seu parte, vereador Fantinel. Desculpa, vereador Cadore. Vereador Rafael, nós agendamos uma reunião da comissão agora, era para ser hoje, mas foi em função da abertura da Festa da Uva, foi transferido para segunda-feira, reunião da comissão, para justamente levar adiante essas discussões, o materno-infantil, e vamos sim fazer uma visita ao materno-infantil com a Comissão de Saúde, e vamos também no Irvi Ramos. Nos preocupa o assunto, realmente é relevante, e embora eu entenda que tem que sempre existir o bom senso na transição, eu dizia já sobre o encerramento do atendimento em 31 de dezembro, e digo a mesma coisa, para esse ano, se porventura, por razões de burocracia, o Hospital Irvi Ramos não consiga aprontar a obra no período planejado. Então, eu ainda quero um bom senso das partes, mas é evidente que a sua preocupação é a nossa preocupação, no sentido de que agilize as verbas, tanto do Estado como do município também, que o município acho que tem que fazer a contrapartida também, que é um assunto importantíssimo, já discutido aqui várias e diversas vezes, e preocupa não só a nós como vereadores, mas a sociedade e as mães que precisam do atendimento. Então, estamos planejando o agendamento, e nos próximos dias, o Carnaval atrapalhou muito também essa logística, mas nos próximos dias vamos agendar uma visita a ambos para nós vermos de perto. Obrigado, vereador Cadore. Sabe, vereador Cadore,
aquele trabalhinho de escola que a professora dá as disciplinas, mas aquela disciplina que a gente não gosta, tipo assim, um trabalho que eu não gostava de matemática, de química, e ela dava um mês antes e a gente dizia, não, amanhã eu faço, eu deixava para o último dia para fazer. Sabe qual que era o resultado? Eu não ia bem na apresentação do trabalho. Por quê? Porque eu deixava para a última hora. Agora, aqueles que eu gostava, eu fazia. Só que é uma questão que a gente está lidando com vidas e a gente não pode trabalhar essa questão da maternidade como um trabalhinho de escola. A gente precisa ter agilidade nesse tema, porque eu estou anunciando que no final do mês de junho vai ser fechado em definitivo, porque é o encerramento do contrato. E aonde nós vamos colocar a maternidade em Caxias do Sul? Sua parte, vereador. Vereador Rafael, obrigado pela parte. Eu queria tocar no assunto que o senhor levantou ali a respeito das reformas necessárias em UBSs, né, através de verbas, emendas, enfim. Eu queria dizer que há mais de um ano, tá, eu construí uma indicação onde o deputado Bibo Nunes me liberou R$400 mil e foi feita a indicação, eu e ele junto, para esses R$400 mil serem investidos. R$200 mil na UBS de Fazenda Souza, R$66 mil na de Vila Seca, 66 na de Santa Lúcia e 66 na de Vila Oliva. Tá? Eu fui entregar uma cópia dessa emenda para cada enfermeira de cada UBS, mostrando que ia vir esse dinheiro para eles, uma indicação expressa para que fosse usado para aquela finalidade, e até o presente momento, infelizmente, não foi feito absolutamente nada, o dinheiro já está na conta faz muito tempo, né? Eu fiz um pedido de informação para a Secretaria da Saúde para saber a que pé que estava essa situação, e me foi enviado um documento dizendo que estavam sendo feitas as licitações. Mas isso faz um ano. E até o presente momento não foi feita nenhuma reforma, não foi comprado nada para essas UBSs aí aonde foi indicado. Então a pergunta que eu deixo é a seguinte: não adianta nós correr atrás das emendas, tá? Se as emendas não vão para onde que a gente indicou que elas sejam enviadas. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E é realmente isso, né? Porque a gente busca as emendas, né? A deputada, por exemplo, Denise Pessoa, quer destinar recursos para a reforma das UBS, mas não tem projetos. Mas como assim não tem? E faz um ano. O ano passado já foi. As emendas não puderam ser destinadas porque não tinha projeto. Agora vence amanhã o prazo da indicação de novo, um ano depois não tem projeto. E esse dinheiro? Tomara que a deputada destine para outras questões aqui em Caxias, mas as UBSs são importantes, né? Obrigado. Em declaração de líder, bancada do PRD, na tribuna, vereador Adriano Bressan. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, vou começar pela saúde, só para dar mais um pouquinho aqui da importância tão grande que é o tema. E às vezes eu me preocupo quando alguns vereadores falam que a gente foi lá fazer as fiscalizações, né, necessárias, e aí quando a gente fala que teria que no mínimo ter a identificação, e alguns vereadores dizem, mas isso aí não vai resolver. Mas se nada vai resolver, eu me preocupo. Se nada vai resolver, eu me preocupo. Mais ainda. Porque a questão da cor na pulseira, eu acho que ela ajuda. Muito. Vocês imaginam uma pessoa 5 horas lá sem saber, vereador Alberto, se ela vai ser atendida na 6ª hora, na 7ª, na 8ª, ou se vai ter que posar lá 4, 5 dias. Eu não sei. Então é difícil quando a gente vê que parece que certas coisas que a gente cobra, que é no mínimo, isso é o mínimo. E aí a gente olha para algumas declarações dizendo, mas isso aí não vai resolver. Pois é, o que vai resolver, né, vereador Scalco? O que vai resolver é ter uma empresa competente, é ter responsabilidade dos médicos, é a gente fazer a cobrança necessária e é ter uma fiscalização necessária que dê conta do recado, para acabar um pouquinho com o sofrimento das pessoas. E não achar justo que se tu ficar 5 horas lá, tu ainda dizer assim, mas 5 horas está dentro do padrão. Não é normal isso. Não é normal. Tá? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão também de algumas ruas que a gente acabou fazendo a cobrança, né? E eu estou esperando que façam o mínimo, porque isso aí,
Bota uma outra foto ali que eu acho que... isso aí é o mato, tá? Nós não estamos no interior. Isso aí é a rua Domingos Vieira, dentro do bairro Kaiser, ao lado da Perimetral. Ao lado da Perimetral. Tá? Essa rua não foi feita agora, não foi aberta há 15 dias. Parece que a gente está lá bem no interior pela altura do mato, mas não. Aí fizeram a roçada, depois que a gente foi lá, pediu, né? Porque já aconteceu diversos assaltos, porque as lâmpadas estão queimadas. Já aconteceu diversos assaltos porque o mato está enorme. As pessoas não conseguem transitar na via pública, que seria para o pedestre. E aí falta o quê ali? Eu pedi para a SMU, olha, Secretaria do Urbanismo, faça a notificação para que os proprietários façam o passeio público. Não pode ser feito o passeio público se não tiver a demarcação do meio-fio. Espero que o meio-fio, que eu já fiz o pedido tranquilamente há mais de 60 dias, seja colocado lá. Isso é uma via de acesso importante, é dentro do bairro Kaiser, próximo, dá acesso à Perimetral e retorna à Avenida Rio Branco. E aí a gente vê que não dão importância. Foram lá, passaram a roçadeira e acham que eu vou ficar feliz com a roçadeira. Não é assim que funciona. Tem que colocar o meio-fio, tem que fazer a demarcação para nós poder cobrar tanto do privado quanto do público. O público tem que fazer a sua parte, para o privado ir lá e fazer a sua calçada e nós exigir que isso aí não esteja nesse abandono. Porque já deu até lá um enxerto, lá, sei lá o que aconteceu lá, que invadiu as casas, o vereador Rafael de caramujo. Claro, né? Até cobra o pessoal acabou matando. Isso dentro da cidade. Caramujo, vê se pode. O pessoal lá me reclamou que começaram a invadir a casa dos caramujos. Vê se pode, né? As lesmas, acho que é caramujo, esse tipo de coisa aí. Mas vocês imaginam a situação, né? Lamentável. Mas eu quero deixar aqui também e chamar a atenção, pessoal, principalmente para o meu terceiro tema aqui, que é a questão da volta às aulas. As voltas às aulas vão acontecer entre 19 e 20, que vai ser a semana que vem, tanto as municipais quanto as estaduais. E nós temos diversos problemas que parece que enquanto estamos de férias, as crianças estão de férias, poderiam ser resolvidos, né? Mas poderiam. E novamente a gente vai ter uma incomodação muito grande e uma reclamação correta da comunidade escolar, principalmente, pela falta de atenção que deveriam fazer as reformas, as trocas de fiação, a pintura dos cordões, as placas colocadas lá para o transporte escolar. Nada disso eu vi até agora. E aí a escola Apolinário, né, que não vai ser novidade para ninguém, porque já estava no jornal, não vai ter aula. Não vai ter aula. Então a gente já está se organizando aqui entre os vereadores, o vereador Rafael também entrou em contato comigo, moradores de lá, pais de alunos, enfim, porque qual é a solução? Mas não deveriam ter feito, parece que lá tem uma situação, né, de fiação elétrica. Mas não deveriam ter feito nas férias? Aí deixam para a entrada do ano letivo para poder vir essa situação à tona? É difícil. Então, a única coisa que eu vou reivindicar aqui, porque hoje de manhã, por exemplo, a fiscalização de trânsito foi às 7 horas da manhã tirar os cavaletes e os cones da Sinimbu. Vê se pode. Fecharam ontem de noite para fazer o ensaio, que é correto, tudo certo. Aí hoje, essa madrugada inteira, não tinha ninguém para ir lá tirar os cavaletes e os cones. 7 horas da manhã, toda a reclamação. Tem que entender que as pessoas não começam às 8 horas a trabalhar. Nem às 9, nem às 10. A cidade começa às 5 da manhã a se movimentar. E a Sinimbu fechada. E eu vejo o quê? Que a fiscalização só começa, vereador Alberto, quando as vans do transporte escolar, principalmente, vão para a rua. Aí começa a indústria da multa, fiscalização a torta e a direito, pegam eles, mandam descer as crianças, fiscaliza isso, fiscaliza aquilo, porque até então sumiram das ruas de Caxias. Porque até então é uma vergonha nós não termos a fiscalização de trânsito 24 horas.
numa cidade que passa dos 500 mil habitantes. Então é difícil. A gente hoje, várias reclamações, hoje de manhã no meu telefone, o pessoal me ligando. Professor, por que está trancada, se é só no final da tarde o que vai ser o desfile? Uma parte. Mas nem estou sabendo, fui me informar. Não, os fiscais não foram lá tirar os cavaletes. Então, assim, ó, vou cobrar muito agora a volta às aulas, tá? Cordão que não foi pintado, para a festa hoje foi pintado todos, eu acho correto, todo mundo tem o direito. Mas a pintura está bonita só onde leva os pavilhões, ou só onde vai os jogos coloniais. Mas as escolas, para informação aqui do Poder Público, começa dia 19 e dia 20. Sua parte, vereador Scalco. Parabéns pelo tema, vereador Bressan. E parece que a gente nota que não existe planejamento para nada. É só apagar incêndio. A gente vem, cobra, vão lá e resolve. Vem, cobra, vão lá e resolve. Não existe planejamento na cidade. Parece aquele cachorro que está correndo atrás do rabo, sabe? Fica girando, tentando resolver o problema que não existe. Faz um planejamento, bota... Se as escolas voltam agora, tem todas as férias para fazer. Não, vamos deixar para fazer depois que começam as aulas. E todo ano começa as aulas novamente. Por que não planejaram? Não é só esse ano que existe esse problema nas escolas. Existem sempre. E tem a manutenção, que a melhor maneira de fazer é durante as férias. Então se planejem antes. Mas se o governo parece que está um pouco atrapalhado, ele não tem planejamento, é só apagar incêndio, de um monte de demandas que não param na cidade inteira, em todos os bairros e em todos os locais. Obrigado. Vereador Scalco, isso eu já sempre deixei claro. O prefeito Adiló é uma pessoa maravilhosa, de um bom coração, mas o governo é horrível. O governo é despreparado e é horrível. Isso eu já falei para ele por diversas vezes, por 3 anos. Infelizmente, eu vou dizer que não tem planejamento nenhum. Eu passei na escola ali do bairro Rosário, por exemplo, a faixa de segurança, que é uma via movimentadíssima, a Cristiano de Oliveira, e ela está totalmente apagada. Tá, mas nós vamos fazer quando? Se as aulas já vão começar dia 19 e 20. Então, assim, ó, eu vou cobrar porque eu tenho milhares, diversas, tá, indicações dentro do meu gabinete que não foram atendidas, principalmente na região escolar, principalmente na comunidade escolar. E nós trabalhamos no primeiro e no segundo ano e no terceiro sempre pedindo, pessoal, vamos fazer as pinturas necessárias, as roçadas, principalmente próximo ao início das aulas. Eu não vi uma escola até agora sendo cuidada com a zeladoria do município. Eu quero ver que vai começar, quando é que eles vão fazer. Então a gente se preocupa muito com as nossas crianças. Eu sou presidente da Comissão da Educação e vou cobrar firme, porque nós precisamos dar prioridade para a educação. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Adriano Bressan. Encerrado o grande expediente, passemos então ao espaço do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Felipe Gremelmaier. Agradece e abre mão. Vereador Alberto Meneguzzi. Agradeço e abro mão. Agradece e abre mão. Vereadora Marisol Santos, agradece e abre mão. Vereador Lucas Dil. Ausente. Vereador Fiuza. Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. De uma forma bem objetiva, primeiramente, ressaltar aos nossos nobres pares e também à comunidade caxiense que, infelizmente, esta situação, problema de saúde, problema na educação, na área da segurança, infelizmente é um problema de vários governos. Não estou aqui para fazer a defesa e nem a menção disso ou aquilo, mas a gente também precisa ser verdadeiro. Nós aqui nesta casa, com muita responsabilidade, aprovamos aqui vários projetos macros de Estado, não apenas de governo, que foi a parceria público-privada na educação, justamente para desburocratizar a situação pública, porque as reformas, tanto de escolas como também de UBSs, nós sabemos, e os vereadores que aqui estão também, que já estiveram em outros momentos no governo municipal, independente de gestores, por ter experiência disso, sabe que o governo não tem corpo técnico para fazer projetos para tudo. Então, a gente tem que ser razoável e entender isso. O que nós estamos trabalhando e qual é a proposta? De termos uma situação onde nós possamos, então,
através destas PPPs, fazer um contrato com instituições que possam promover projetos tanto na área da educação como na área da saúde, justamente para a gente poder fazer com que haja agilidade nestes processos, tanto de reforma, tanto também de execução de obras, que começou ontem também uma situação modulada na educação de uma escola no município, e isso vereador Bressan, algo que a gente tem que aplaudir. A PPP já começa a demonstrar um funcionamento positivo, e nós precisamos também compreender da importância que tem essa discussão. Temos que avançar muito, 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 muito. Mas nós sabemos que, infelizmente, o órgão público é um órgão muito burocrático. E nós precisamos avançar com estes modelos de parceria público-privada e outras parcerias para que a gente possa avançar e dar resposta à população, a quem merece, a quem precisa, principalmente as nossas crianças e adolescentes. Na questão da UPA Zona Norte, nós sabemos que, infelizmente, é algo que já é de alguns anos, não apenas dessa gestão, deste governo, e que, infelizmente, a gente não consegue, de uma certa forma, fazer a mesma gestão que existe na UPA Zona Norte, que são pessoas da casa, que é a UX, que faz um trabalho de excelência, com responsabilidade, com comprometimento. E é isso que nós precisamos nos eixos públicos. Empresas que ganham licitações, que sejam empresas idôneas, que cumpram com os requisitos ali do processo licitatório, entregando à sociedade aquilo que elas realmente merecem. É, no mínimo, respeito para com os nossos contribuintes que pagam os seus tributos. Nós, por momentos ali oportunos, a Procuradoria do município já elencou diversas ações contra a empresa, fazendo com que elas venham cumprir com seus requisitos, mas a gente sabe que é preciso, sim, nós termos aí, em um momento onde a situação da desburocratização aconteça, uma nova empresa que realmente entregue esse trabalho que a comunidade tanto precisa. Nós estamos trabalhando numa possibilidade de que a UX também possa intervir e poder fazer o cuidado da UPA Central, mas a gente tem que seguir os ritos jurídicos que é necessário. E a gente sabe que quando entra nessa esfera, nós sabemos o quanto é difícil a gente poder fazer. Diferente da situação pública para o privado. O privado, a gente contrata algo e a pessoa não entrega, do dia para o outro a gente consegue resolver e fazer uma contratação de uma outra empresa para dar a resposta que a gente precisa. No setor público, infelizmente, emperra, porque a gente tem que seguir os ritos jurídicos, é preciso notificar a empresa, é preciso que ela tenha o tempo de resposta para responder o porquê que a esfera pública fez com que apontasse algumas coisas para ela resolver. E gostaria de parabenizar os vereadores por fazer essa fiscalização, né? E dizer também às pessoas que os vereadores, os nobres pares, meus colegas, não fizeram a visita na UPA Central apenas em época de eleição. Eles têm feito esse trabalho ano a ano, né, nas UBSs. Muito obrigado. Com a palavra agora, no pequeno expediente, vereador Adriano Bressan. Senhor presidente, não deu tempo ali, mas eu vou convidar aqui todos os vereadores e vereadoras para a reunião pública do dia 22/2, às 13h30, aqui na Câmara de Vereadores, que nós vamos tratar o tema das vagas escolares, do zoneamento, das transferências e da educação infantil. Então, a gente teve uma conversa da Comissão de Educação com o secretário de Educação na semana passada, e a gente definiu, né, em fazer uma reunião pública convidando todos os vereadores, as vereadoras aqui presentes, comunidade que possa estar aqui presente, às 13h30 do dia 22, para que a gente possa tirar as dúvidas, principalmente, desculpe, senhor, principalmente na questão das transferências
e também da educação infantil, porque muitos dos gabinetes recebem as demandas, acaba vindo para a comissão está à disposição de todos os vereadores para poder atender da melhor forma possível, só que acaba que às vezes a comissão também não tem a resposta ideal para passar para os vereadores, que nós precisamos, né, ser bastante disciplinados em dar a resposta lá para a comunidade. Então, nós precisamos muito de que venha aqui Quarta-CRE, SMED, Conselho Tutelar, enfim, todas as autoridades que a gente está convidando para que essa reunião seja realmente explicativa e que tire todas as dúvidas dos vereadores, principalmente que estarão presentes, porque a comunidade nos cobra e a gente, às vezes, repassa uma informação que talvez não é a mais, vamos dizer assim, a mais próxima da verdade possível. Então, nós precisamos ser bastante transparentes nessa situação. Mas só quero afirmar na questão que quando eu disse ali que eu vou cobrar por todas as minhas indicações, que são diversas, principalmente na frente da escola, das escolas, vereadora Gladys, é que, por favor, não venha a desculpa que nesse momento falta tinta. Só isso. Que não falte tinta. Né? Que não falte a placa. Porque não é possível que eu protocolei há tanto tempo todas essas indicações para justamente no período de férias a gente conseguir deixar, no mínimo, o entorno das escolas, né, com segurança pela questão do trânsito, já que em Caxias do Sul não se faz um quebra-mola, tá? Pelo menos para mim, eu já tenho acho que mais de 80 pedidos e jamais saiu. Eu disse que se um dia sair, olha, agora não pode mais soltar foguete. Só se for aquele sem barulho. Mas a gente vai fazer uma comemoração. Mas o engraçado é que eu vou me deslocar para Garibaldi. Porque para Garibaldi eu tenho aqui as fotos, tenho uma reportagem da cidade de Garibaldi, do município de Garibaldi, onde essa semana a vereadora Gladys, numa via lá de bastante movimento, intenso, que não colocaram o semáforo, talvez porque a gente sabe que o semáforo é caríssimo, né, é um pouco mais dificultoso, enfim. Eles instalaram 2 lombofaixas. 2 lombofaixas. Que eu tenho certeza que vai ajudar o pedestre e também no trânsito, a inibir e coibir os acidentes. Aí nós tivemos aqui na semana passada, que foi trazido aqui por alguns vereadores da casa, que é lá na minha região, que houve manifestação de 2, 3 dias, que é na rua João da Costa, Canísio Borges, e a gente pede lá um semáforo, não tem, pede um quebra-mola, e o quebra-mola não vai ser feito. E eu vou passar para a comunidade a verdade, não vai ser feito. Sua parte, vereadora Gladys. Não, só para colaborar, vereadora, eu queria dizer que o quebra-mola a gente não consegue, mas existe aquela lombada eletrônica que se paga. Tu investe, mas de tanto que ela multa, ela chega a dar lucro para o município. Então, eu acho que a secretaria poderia pensar nesse sentido, apenas como contribuição. Eu acho importante o que o senhor está falando aí. Obrigado, vereadora Gladys, mas eu vou, acho que até Garibaldi, vereadora Gladys, fica aqui do ladinho, sério, e eu vou lá pedir o que tem lá de diferente de Caxias, porque não sei se lá tem Contran, Denatran, Tatran, sei lá o quê, que eu não consigo admitir que todos os quebra-molas ou lombofaixas, elas vêm com indeferimento. E lá pode. É inacreditável, será que nós estamos em outro mundo? Mas eu vou até Garibaldi, prometo para vocês. Obrigado. Com a palavra, vereador Clóvis Xuxa. Obrigado, presidente. Cumprimento a presidente, cumprimento a mesa, senhores vereadores, pessoal que nós estamos assistindo através da TV Câmara. Hoje se inicia a Festa Nacional da Uva. Eu quero agradecer a todos aqueles que faz parte da Festa Nacional da Uva, uma grande quantidade de gente envolvida, né? Inclusive o subprefeito, fui visitar o subprefeito, estava tudo envolvido na Festa da Uva, então quero cumprimentar e parabenizar a comissão da Festa da Uva, também quero parabenizar o prefeito municipal, o Poder Executivo, seu secretário, Câmara de Vereadores, os vereadores também envolvidos, a comunidade do interior. A gente vê que foi um engajamento muito grande.
e também o nosso agricultor que faz uma parte muito importante na Festa Nacional da Uva. Também quero agradecer os subprefeitos que também estão ajudando tanto a Festa da Uva, e aí está hoje, dia 15 de fevereiro, às 15 horas, vai dar a abertura da nossa grande Festa da Uva, e vai até o dia 3 de fevereiro. Eu quero deixar um convite para você que está nos ouvindo, através da TV Câmara, comunidade, bairro, interior de Caxias do Sul, venham à Festa da Uva. Essa Festa da Uva é a nossa festa. A Festa da Uva é uma tradição da cidade de Caxias do Sul. Bem, dito isso, eu quero lembrar os componentes da Frente Parlamentar em Defesa da BR-116 de Rota do Sol, que hoje nós vamos realizar, após a sessão, uma reunião aqui na sala de comissão Adelar Bertucci, e as pessoas, os vereadores que faz parte da Frente Parlamentar, puder ir nessa reunião, que será muito importante, essa reunião, onde nós vamos definir um espaço da Frente Parlamentar, já que a BR-116 está encaminhando, assim, por uma obra muito grande aí na BR-116. Está dando tudo certo, entre DENIT, Sulgás, Prefeitura, outras entidades, está se encaminhando para que aconteça essa obra na 116. O prefeito está engajado aí, conversando com essas partes, e estamos conseguindo encaixar as peças, e parece que vai sair essa grande obra aí na BR-116. Por isso eu convido os vereadores para hoje, após a sessão, aqueles que puderem. Eu sei que hoje é um dia muito corrido para todos, por causa da Festa da Uva, mas eu convido então vocês para estar ali na sala de comissões Adelar Bertucci, segundo andar aí, para nós poder estar realizando 3 de março. Só o Camilo está me trazendo aqui que a festa começa hoje, dia 15, às 15 horas, e 3 de março termina a Festa Nacional da Uva, e convido a todos. Obrigado, gente. Com a palavra, vereador Maurício Scalco. Agradece e abre mão, vereador Zé D'Ambrós. Agradece e abre mão, vereador Camiles. Agradece, vereador professor Zanquim. Agradece, vereadora Tatiane Frisso. Ausente, vereador Cadori. Agradece, Juliano Valim. Também agradece, vereador Lucas Carenhato. Ausente, vereador Sandro Fantinel. Com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Eu vou fazer essa fala só para fator de registro, que é uma alegria muito grande para mim, como líder da bancada do PL, Partido Liberal, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Queria dizer que hoje nós teremos a nossa primeira reunião, jantar, onde que todo o pessoal que é filiado ao nosso partido, a todos os grupos de direita da nossa cidade, estarão participando desse jantar, e, pelo que me consta, nós já temos aí 800 ingressos vendidos, Isso mostra a força da direita, isso mostra que a gente não veio por vir, mas a gente veio para ficar, e que nos deixa muito feliz que a população participe e esteja conosco nesse momento, nessa confraternização, aonde que haverá troca de ideias, aonde que poderemos conversar, aonde que poderemos nos entender, e que, quem sabe, esse vereador aqui, como líder da bancada, quer deixar aqui uma mensagem, que finalmente a direita se dê as mãos, e que a gente se torne não vários grupos, mas um grupo único, com um único ideal: fazer de Caxias um lugar melhor. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Fantinel. Gostaria de reforçar aqui, que a gente vai estar presente, e os ingressos realmente foram vendidos assim, de uma hora para outra. Acho que o salão ficou pequeno, vai ser um evento muito bonito, bem legal. Todo mundo está convidado, a gente aqui não faz nenhuma divergência com nenhuma pessoa, então estão todos convidados, não importa qual seja a pessoa, a gente tem certeza absoluta que vai lá para prestigiar e para sair com uma boa, e tenho certeza, impressão de um evento maravilhoso que vai acontecer. Mas, se o senhor me permite também, eu só esqueci de convidar as pessoas, os vereadores aqui e também toda a nossa comunidade, para o torneio, para um dos maiores torneios de bocha que vai acontecer durante a Festa Uva. O início vai ser sábado às 13 horas, nos pavilhões da Festa Uva. Nós temos 2 canchas lá.
Nós estamos passando dos 140 jogadores, então vai ser, acho que o maior já visto, tá? E o pessoal da Bocha está empolgado aí para poder fazer essa disputa aí. Estaremos lá nos 3 finais de semana, junto com o pessoal da Bocha. Obrigado, vereador. Então tá aí o convite, meus colegas. Vamos rolar a bola. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Sandro Fantinel. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Olha, presidente, acho que a gente tem que começar a cuidar o que se fala aqui, né? Porque nós estamos no período eleitoral. Mas eu nem quero me meter nesse assunto, vereador Fantinel. Mas tem um programa que eu gosto de assistir, é o Big Brother. E eu comparo o Big Brother muitas vezes com a Câmara de Vereadores. Ou com uma escola, né? Que no início de ano, quando se ganha uma eleição, se procura se juntar todos os coleguinhas que pensam parecido, assim e tal, né? É que nem Big Brother. Todo mundo é amigo, é festa. Cria até grupinho no WhatsApp aqui dentro. Depois estão se matando aqui dentro, né? Todo mundo se cria os de direita, assim. Depois um só fica anexando o WhatsApp do outro ali, né? E depois um fica dando garfada nas costas do outro. Não, eu vejo até isso, né? Que bom que se uniram, né, vereador? Não, olha, eu vejo cada uma aqui, mas eu estou há 12 anos aqui, cada vez eu vejo uma coisa diferente aqui. Vivendo e aprendendo. É um verdadeiro Big Brother aqui, ó. Não precisa assistir muito longe, aqui dentro. E as pessoas... Não, olha... Mas, assim, o que eu quero dizer, vereador Bressan, nós vamos fazer essa visita semana que vem nas escolas. Fui procurado pela diretora Mariri, lá do Apolinário, que o Apolinário está vendo uma situação muito caótica, né? E eu sei que o governador se prometeu, inclusive na campanha, na reeleição, e eu votei nele no segundo turno, com a expectativa que desse uma atenção para as escolas da nossa região. Principalmente no nosso município, que a maioria das escolas estaduais de ensino médio ela tem a capacidade de atender cerca de 1.000 alunos. O Apolinário, o Zátera, o Imigrante, atende grandes regiões da nossa cidade. E essas 3 escolas vivem em situação precária. O Zátera, com as obras paradas, o Apolinário também, e bem como o muro do Colégio Imigrante, que está parado as obras ali. Já faz, acho que uns 6 anos, acho que esse muro está interditado ali, que as crianças não podem usar quadra, o grupo de escoteiro também. Então, esperamos que, quem sabe, na visita do governador hoje, ele possa dar uma caminhada nas escolas, né, e ver a precariedade aqui dessas 3 instituições que são referências aqui para a nossa cidade de Caxias do Sul. O senhor quer uma parte, vereador Fiuza? Obrigado, vereador Rafael. Só para complementar também a respeito da nossa preocupação junto ao Hospital Materno Infantil, nós, antes do deputado Carlos Gomes se licenciar para a Secretaria de Regulação Fundiária do Estado, a gente pediu, então, R$300 mil para o implemento desse recurso para auxiliar também nessa situação do Hospital Materno Infantil ali no Virvi Ramos. Então, a gente sabe da preocupação, a gente sabe da situação burocrática, mas nós sabemos também do quanto o município, neste meio tempo, se esforçou para fazer com que este serviço, vereador Rafael, já não tivesse sido parado anteriormente, porque há mais de um ano ele já queria o Hospital Pompeia terminar com esse serviço e colocar a situação para o município resolver do dia para a noite. Sabemos que o município, diante de todas as dificuldades, tem trabalhado para solucionar esse problema, e eu tenho certeza, a gente tem que também crer positivamente que o Hospital Virvi Ramos, como tem sido referência, tem feito um excelente trabalho de gestão de saúde na nossa cidade, vai implementar essa situação do materno infantil com total segurança e também respeito à nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. Eu não tenho nem coragem, às vezes, de brigar com o senhor, né? Porque o senhor é um cara da paz, e que tarefa árdua o senhor assumiu aí, né? O senhor está mais de líder, porque a líder nunca está aqui, então o senhor sempre assume esse papel de liderança. Mas o senhor já é calejado nisso. Mas, vereador, o Hospital Pompeia, ele não fez mais nada como contratado. Ele não quer mais assumir o serviço no espaço dele, ele devolveu o serviço. Então, quem não assumiu a responsabilidade e deixou como trabalhinho de última hora de escola foi o município, que não trabalhou com a devida responsabilidade com a história do materno infantil. E junho, se avizinha aí, faltam 4 meses. 4 meses e 15 dias. Volto a dizer, se até o final de junho não tiver prontas as obras lá no Hospital Virvi Ramos, que nem iniciaram para a maternidade,
eu não sei o que vai acontecer. Estive ontem no Hospital Pompeia, a própria superintendente disse, já tem um outro espaço, nesse espaço já tem uma outra empresa que ocupará esse espaço. Então, infelizmente, nós não podemos deixar para a última hora. Mas o senhor tem coragem, vereador Fiuza, eu lhe admiro muito, viu? Porque, olha, o senhor assume cada bomba aí. Mas, parabéns. Boa festa da uva para todos nós, que tenhamos sucesso, que nossa cidade de Caxias do Sul, mesmo com vários problemas que a gente encontra, que as pessoas possam nos visitar, se envolver com esse clima da festa da uva, que a gente possa convidar os nossos parentes, nossos amigos da região para visitar a nossa festa, que é o símbolo, que é a nossa vitrine, da nossa Serra Gaúcha. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Rafael Bueno. Então, só reforçando esse convite, hoje, abertura da Festa da Uva, a comunidade pode acompanhar, inclusive, pela transmissão da TV Câmara, transmissão ao vivo, a partir das 3 horas da tarde. Hoje já tem o primeiro desfile cênico na Sinimbu, pré-desfile 19 horas, o desfile a partir das 20, toda a comunidade convidada, e amanhã, parque aberto. Encerrado o espaço do pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Obrigado pela presença de todos.